5 anos de idade, nós morávamos numa casa de 2 cômodos. Yo recuerdo que a los 5 años de edad vivíamos en una casa con 2 habitaciones, 2 cuartos. A cozinha era o nosso quarto, que à noite a gente armava as camas para dormir lá. La cocina era nuestro dormitorio, que era donde armábamos las camas para dormir. Uma família feliz, muitas alegrias. Una familia feliz, con muchas alegrías. E com 7 anos de idade eu comecei a trabalhar. Y a los 7 años de edad yo empecé a trabajar. Eu comecei a empreender, eu vendia verdura na rua. Yo empecé a emprender, vendía verduras en la calle. E depois eu fui promovido, passei a vender doce na rua. Y después me ascendieron, empecé a vender dulces. E com 11, 12 anos de idade, ainda não, segura aí a música, ainda não. Olha o termo, é só quando eu falar do meu pai, ok? Y cuando tenía 11, 12 años de edad, eu fui trabalhar na feira. me fui a trabajar a la feria. Tá? E assim a vida seguiu, fiz vários cursos. Y así la vida siguió, hice varios cursos. E com 18, 19 anos eu fui trabalhar na minha primeira empresa. Y a los 18, 19 años fui a trabajar en la primera empresa. E com 20 anos eu casei. A los 20 años me casé. E depois disso, nessa empresa, eu cheguei num nível nela que eu sabia que eu não ia crescer mais. Y después de eso, en esa empresa llegué a un nivel en el que sabía que ya no iba a crecer más. E eu queria mais da vida. Então eu saí da empresa e procurei uma outra. Y yo quería más de la vida. Entonces salí de esa empresa y fui a buscar otra. Aí eu entrei numa multinacional, Johnson & Johnson. Ahí entré a trabajar en una multinacional, Johnson & Johnson. Eu trabalhava na área de engenharia com desenho técnico. Él trabajaba en el área de ingeniería con diseño técnico. E assim como meu irmão Leomar Naves, eu estava feliz. Y así como mi hermano Leomar Naves, yo estaba feliz. Eu contava os dias para me aposentar, isso porque eu tinha 22 anos de idade. Yo contaba los días para jubilarme, eso porque tenía 22 años de edad. Até que um belo dia, Hasta que un bello día, o gerente disse: apenas 20% dos desenhistas vão ficar, o resto vai ser mandado embora. E nós éramos em 4. el gerente dijo apenas el 20% de los diseñadores se van a quedar, el resto serán despedidos. Y éramos 4. 20% de 4, quanto é? Quem é bom de geografia aí? 20% de 4, ¿cuánto es? ¿Quién es bueno en geografía? 0,8. Es 0,8. Eu era bem positivo, subi para 1. Como yo era optimista, subí a 1. 4 fica 1. Foi o primeiro, eu fiquei. Foi o segundo, eu fiquei. Foi o terceiro, eu fiquei. Falei, tô salvo. Dice, de 4 para quedar 1. Entonces se fue el primero, yo me quedé. Se fue el segundo, me quedé. Se fue el tercero, me quedé, que ya me salvé. Aí na outra semana foi eu. En la siguiente semana me mandaron a mí también. Foi a primeira e única vez na vida que eu fui despedido. Fue la primera y única vez en la vida que me despidieron. Eu me lembro que eu fui do meu escritório onde eu trabalhava até o RH. Yo me acuerdo que fui desde la oficina en la que trabajaba hasta Recursos Humanos. E o meu gerente foi junto dizendo: eu tentei te segurar, mas está vindo um computador dos Estados Unidos que vai fazer em horas o que vocês levam semanas. Y mi gerente me acompañó y decía, yo traté de retenerte, traté de que no lo hicieran, pero está llegando un computador de Estados Unidos que va a hacer en horas lo que ustedes llevan semanas haciéndolo. E eu jurei para mim: eu nunca mais trabalho para ninguém na minha vida. Y yo me juré a mí mismo, nunca más trabajo para nadie más en mi vida. A primeira lição da minha vida, até um pé na bunda te empurra para frente. Primera enseñanza en la vida, hasta una patada en el trasero te empuja hacia adelante. Aí eu fui montar meu negócio próprio, fui criar peixe de aquário. Entonces me fui a emprender mi propio negocio, me fui a criar peces en pecera. E comprei uma loja de aquário. Y compré una tienda de peceras. Ok? Então eu sempre digo,
De marketing multinível eu estou aprendendo, de peixe eu entendo. Yo siempre digo, de network marketing estoy apenas aprendiendo, pero de peces sí entiendo. Tá? E um belo dia, aquela luta, enfim, 2 filhos pequenos, 16 horas por dia de trabalho. Y un día, en fin, aquella lucha constante, 2 hijos pequeños, 16 horas de trabajo al día. Até que um dia o gerente do meu banco foi na minha loja e me fez a seguinte pergunta. Hasta que el gerente de mi banco fue hasta mi tienda y me hizo la siguiente pregunta. Edilson, você está aberto a novas oportunidades de renda? Me dijo, Edilson, ¿estás abierto a nuevas oportunidades de generar dinero? Eu falei, o quê? O gerente do meu banco perguntando se eu quero ganhar dinheiro? Claro que quero! Yo, ¿cómo puedo hacer? El gerente de mi banco preguntándome si quiero ganar dinero. Por supuesto que quiero. Aí ele falou, vou te levar numa reunião no hotel à noite. Eu nem sabia o que era. Isso foi em aproximadamente 1991, mais ou menos. Entonces él me dice, voy a llevarte a una reunión en un hotel esta noche. Yo no tenía ni idea de lo que era y eso fue más o menos en 1991. E eu fiquei pensando, que reunião, o que é isso que vai ter lá? E fui, sentei na última fileira lá embaixo. Y yo quedé pensando, ¿pero qué reunión, qué será eso que va a haber ahí? Y fui y me senté en la última fila que había en el lugar. Aí veio alguém no palco, num quadro, e começou a desenhar bolinha. Você coloca 9 pessoas, cada um dos 9 põe 6, cada um dos 6 põe 3. Y ahí empezó una persona a dibujar algo en un pizarrón y dibujaba como pelotitas y decía, ustedes ponen 9 personas y esas 9 de repente ponen 6 y los 6, 3. E eu lá atrás já pensei, achei, vou ficar rico. Yo ya atrás pensaba, ya encontré el negocio, voy a hacerme rico. E na volta para casa eu falei pro gerente, ó, eu não sei que nível que é esse aí, mas eu vou ser o primeiro da sua equipe a chegar. Y cuando llegaba a mi casa le dije al gerente, yo no sé qué nivel sea ese que estaba hablando ahí, pero yo voy a ser el primero de tu equipo a llegar a ese nivel. E fui, e entrei no negócio, e a primeira pessoa que eu fui foram os meus pais, mostrar para eles. Y fui, inicié el negocio y las primeras personas a las que les presenté fueron mis padres. Les fui a mostrar el negocio. E depois de 3 horas de apresentação, terminei e falei, e aí pai, entendeu? Ele falou, filho, não entendi nada, mas se você entrou é bom, eu tô com você. Y después de 3 horas de presentación le dije, papá, ¿entendiste? Dijo, hijo, no entendí nada, pero si tú estás ahí, yo estoy dentro contigo. Ah. O meu pai era o associado mais animado que nós tínhamos. Mi papá era el socio más entusiasmado que teníamos. Tá? Era o mais animado nos eventos, nas convenções. Ele tinha uma visão extraordinária de vida. Era el más entusiasmado, el más feliz en los eventos, en las convenciones. Él tenía una visión extraordinaria de vida. E eu comecei a trabalhar, eu queria vencer na vida. Y yo empecé a trabajar porque quería realmente triunfar en la vida. E de maneira resumida, Y para resumirles, um dia na minha loja eu recebi um telefonema. un día en mi tienda recibí una llamada. Era o meu irmão chorando. Era mi hermano llorando. Edilson, vem que o pai se acidentou e ele está mal. Dijo, Edilson, ven, que papá tuvo un accidente y él está mal. Meu pai não era meu pai, era meu amigo. Mi padre no era mi padre, era mi amigo. A gente tinha longas conversas, era o meu parceiro. Teníamos conversaciones profundas, él era realmente mi compañero. Depois que ele se aposentou, ele foi cuidar de uma chácara para complementar o salário de aposentadoria. Cuando él se jubiló, él se fue a trabajar a un campo, a una chacra, para complementar el sueldo que recibía de la jubilación. Depois de uma vida inteira de trabalho, não teve o direito de usufruir da sua aposentadoria porque não era suficiente. Después de una vida entera de trabajo, no tuvo el derecho de usufructuar su jubilación porque no era suficiente para mantenerse. E a loja era 40 quilômetros dessa chácara, dessa fazenda, e eu peguei o carro e fui que nem louco. Y mi tienda estaba a 40 kilómetros de esa chacra, y yo agarré el auto y salí como loco. E
E alguma coisa me dizia que o pior tinha acontecido. Y algo me decía que lo peor había sucedido. E nesse local que ele tomava conta, um boi matou ele. Y ese lugar en el que él se encargaba, un toro lo mató. E eu cheguei lá, perguntei para o meu pai e o meu irmão disse, se ele está lá no pasto, ele estava lá ainda, era mais ou menos 1 quilômetro de distância da casa até onde ele estava. Y yo llegué y le pregunté a mi hermano dónde está papá y me dijo está allá en el pasto. Y estaba como a 1 kilómetro de donde estaba la casa. Él estaba ahí todavía tendido. Eu fui andando até lá, não me pergunte o que eu pensava, eu só queria ver meu pai. Y yo fui caminando hasta allá y en ese momento no me pregunten en qué estaba pensando, yo solo quería ver a mi padre. E eu cheguei lá e ele estava no chão. Y llegué y él estaba ya, yacía en el suelo, muerto. Eu sentei no chão e coloquei ele no meu colo. Yo me senté en el piso y lo puse. Eu sabia todos os sonhos do meu pai, todos. Yo conocía todos los sueños de mi padre, todos. E eu jurei para ele, pai, a partir de hoje todos os seus sonhos passam a ser os meus sonhos, porque eu vou realizar todos eles. Y yo le juré ese día, papá, todos tus sueños pasan a ser hoy mis sueños, porque los voy a realizar por ti. Após isso, eu comecei a trabalhar mais ainda, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha final de semana, não tinha festinha de aniversário, eu queria ser livre. Después de eso empecé a trabajar todos los días, no había de sábado, domingo, no había fin de semana, no había fiesta de cumpleaños. Trabajé todos los días porque quería ser libre. E eu cresci nesse negócio. Eu chegava a levar 5, 10 ônibus para as convenções, ganhei. Eu estava ganhando um bom dinheiro. Y yo crecí en ese negocio, llegué a llevar 10 ómnibus a las convenciones con personas, yo estaba ganando dinero. Mas o dia que eu percebi que as pessoas da minha equipe não iriam ter o resultado que eu tinha, que eu descobri que a liderança, eles não eram tão corretos assim. Y el día que descubrí que las personas de mi equipo no iban a tener nunca los resultados que yo tenía, porque había algunos líderes que no estaban haciendo las cosas de forma correcta. Amigos, eu só estou aqui nesse palco porque eu acredito que cada um de vocês pode ser livre através desse negócio. Amigos, yo solo estoy acá en este escenario porque yo creo con total confianza que cada uno de ustedes puede ser libre a través de este negocio. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Si no fuera así, yo no estaría aquí. Ok? Ali, quando eu percebi aquilo, eu parei de desenvolver o negócio. Allí, cuando yo percibí eso, paré de desarrollar el negocio. Só que muitas coisas já tinham acontecido, eu tinha fechado a minha loja. Solo que ya muchas cosas habían sucedido, yo había cerrado mi tienda. Tá? Eu voltei a trabalhar no tradicional, vender almofada, eu vendia ventilador no meio da rua. Volví a trabajar en el sector tradicional, yo vendía almohadas, vendía ventiladores en la calle. E a minha mãe, ela vendeu a casa dela e comprou uma chácara pequena. Y mi mamá vendió su casa y compró una chacra pequeña. Essa chácara que a foto apareceu aqui, mas já saiu. Ela morava em cima e nós morávamos embaixo, como se fosse um porão. Esta chacra que la foto apareció aquí, ya desapareció. Vivíamos arriba, ella moraba arriba y nosotros vivíamos abajo, como si fuera el sótano. Tá? 4 quilômetros de estrada de terra, nem correio passava. Habían 4 kilómetros de camino de tierra para llegar que no pasaba ni siquiera el correo. Tá? Eu tive que começar tudo do zero. Perdi tudo que eu tinha conquistado. Yo tuve que empezar todo de cero porque perdí todo lo que había conquistado hasta ese momento. Eu perdi loja, enfim, peguei os meus sonhos e coloquei dentro de um baú. Perdí la tienda y al final, para resumir, agarré mis sueños y los puse todos dentro de un E baúl. nessa chácara eu montei uma confecção Y en esa chacra yo armé una confección gigante. enorme.
2 funcionários. Éramos 2 empleados, Eu e mais uma pessoa. yo y uno más. Tá? E ali comecei a trabalhar, até que um dia eu recebi uma ligação. Y allí empecé a trabajar, hasta que un día recibí una llamada. Edilson, você está aberto a novas oportunidades de renda? Edilson, ¿estás abierto a una nueva oportunidad para ganar dinero? Não! Le dije, no, Eu não queria mais. ya no quería más. Marketing multinível, nunca mais. Dije, network marketing, nunca más. E ele falou para mim, um dia eu te recebi na minha casa, o mínimo que você pode fazer é me receber na sua. Él dijo, un día yo te recibí en mi casa, lo mínimo que puedes hacer, por lo menos es recibirme en la tuya. Então eu não tinha o que fazer. Entonces yo no tenía mucho que hacer, Eu recebia ele em casa. yo lo recibí en casa. A minha ideia era salvar a vida dele Mi idea era salvarle la vida e tirar ele do negócio. y sacarlo de ese negocio. E quando eu vi um negócio, eu falei, isso faz sentido, não tem produto, não tem venda, não tem nada. Y cuando empiezo a escuchar el negocio, digo, esto hace sentido, no tiene producto, no tiene ventas, no tiene nada. E veio aquele medo, fazer tudo de novo, e se eu perder de novo? Y me vino aquel miedo de decir, voy a hacer todo de nuevo y si me toca perder otra vez. Amigos, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Amigos, el miedo de perder te quita las ganas de ganar. E eu comecei pela segunda vez para ajudar as pessoas que no outro negócio não tinha tido resultado. Y empecé por segunda vez para ayudar a aquellas personas que en el negocio anterior no habían tenido resultados. Eu morava numa chácara que nem correio passava. Yo vivía en una chacra que no pasaba ni el correo. O meu carro entrava mais poeira dentro do que fora. En mi carro, en mi auto le entraba más polvo adentro que afuera. E eu comecei a trabalhar todos os dias à noite, de novo. Fui o primeiro a chegar no nível máximo dessa empresa na época. Y yo empecé a trabajar de nuevo, hacer de mañana, de noche, todo el día, y fui el primero a llegar al máximo nivel de esa empresa en aquella época. E as pessoas da minha equipe começaram a ter resultados. Y las personas en mi equipo empezaron a tener resultados. Até que, alguns anos depois, eu fui convidado para ser diretor dessa empresa. Hasta que después de unos años me invitaron a ser un directivo en esa compañía. Eram 2 diretores, o dono e eu. Eran 2 directivos, el dueño y yo. E eu pegava todo o meu dinheiro e guardava. Yo agarraba todo mi dinero y guardaba. E com isso eu comprei uma parte da empresa, eu também era dono dessa empresa. Y con eso compré una parte de la empresa, con lo que me convertí también en dueño de esa empresa. E eu comecei a ter grandes sucessos, ganhar muito dinheiro. Y empecé a tener mucho éxito y a ganar muchísimo dinero. Mudei por uma casa muito grande, uma mansão, ela tinha 7 quartos. Me mudé a una casa muy grande, era una mansión, tenía 7 dormitorios. Tá? Até que aconteceu de novo. Hasta que volvió a pasar. A empresa, ela não pensava no futuro. A gente tentava falar, tá aí o mercado, tá aí a internet, vamos evoluir. E não, sucesso no presente não garante sucesso no futuro. Y la empresa no miraba hacia el futuro, nosotros le planteábamos, mirá, ahí está el internet, ahí está la evolución, pero la empresa no miraba hacia el futuro y decía, bueno, el éxito en el presente no garantiza el éxito en el futuro. É a lei de Darwin, aquilo que não evolui é eliminado pela natureza. Es la ley de Darwin, aquello que no evoluciona es eliminado por la naturaleza. E essa empresa, ela foi caindo, nós tentamos levantar a empresa, montamos outra, enfim, resumindo, perdi tudo que eu tinha de novo e dessa vez não era pouco. Y esa empresa fue decayendo, intentamos levantarla nuevamente, creamos una empresa, pero al final, para resumir, perdí todo lo que había conseguido y esta vez no era poco. E junto com essas coisas, eu perdi o meu casamento também. Y junto con esas cosas, también se fue mi casamiento. Eu voltei a morar na chácara, sozinho. Yo volví a vivir en la chacra solo. Porque eu tinha comprado ela dos irmãos depois que a minha mãe faleceu. Yo había comprado de mis hermanos luego que mi mamá falleció. E passei 2 anos sozinho naquela chácara. Y pasé 2 años solo en esa chacra.
A última vez que eu me lembro, eu estava vendendo a mansão, não tinha dinheiro nem para pagar pintor. Y lo último, lo que recuerdo es que estaba vendiendo esa mansión y no tenía dinero ni siquiera para pagarle a un pintor. Eu estava pintando a casa. Yo estaba pintando la casa E eu sentei numa lata de tinta e chorei. y yo me senté en una lata de pintura y lloré. Pela segunda vez eu perdi tudo. Por segunda vez yo había perdido todo. E eu pedi a Deus, me traga algo sério, me traga uma oportunidade que eu possa ter a minha vida de volta. Yo le pedí a Dios, por favor, dame algo serio, dame una oportunidad que yo pueda recuperar mi vida de vuelta. Alguém aqui já começou? Já teve que recomeçar tudo de novo do zero? Alguém aqui já teve? ¿Alguien acá ya tuvo que recomenzar todo desde cero? ¿Alguien ya tuvo que reiniciar? Até que um dia eu recebi um telefonema. Hasta que un día recibí una llamada. Edilson, você está aberto a novas oportunidades de dinheiro? Edilson, ¿estás abierto a nuevas oportunidades para ganar dinero? Não! ¡No! Vive assim, Não. Na época era um monte de pirâmide que aparecia, dinheiro fácil. Nessa época, un montón de pirámides que aparecían por ahí, dinero fácil. Amigo, você pode me oferecer o dinheiro que for algo honesto, eu estou fora. Amigos, pueden ofrecerme el dinero que sea, si no es algo honesto, yo estoy fuera. Porque esse dinheiro é por pouco tempo. Porque ese dinero es por poco tiempo. E a custa dos sonhos de muitas pessoas. Y al costo de los sueños de otras personas. Tá? E eu me sentia. Eu vou dar o exemplo de como eu me sentia. Vocês estão vendo essa nota aqui? Y yo me sentía, y les voy a dar el ejemplo de cómo me sentía. ¿Están viendo este billete acá? É uma nota de $100. Es un billete de $100. É real. Real. Tá? Ela não é minha, então não pegue da minha mão, tá bom? No es mía, entonces no me agarren de la mano. Quem gostaria de ganhar essa nota, erga a mão. ¿Quién quiere ganarse este billete? Levanta la mano. Ok? Nossa, só isso? Ok? Aí. Não. Só isso. Só ergue a mão. No, es solo un ejemplo. Ok? Não. Eu estou amassando ela. E agora? Agora, quem continua querendo essa nota, erga a mão. E agora? Agora, quem quer essa nota? Eu amassei, eu pisei ela. ¿Quién quiere este billete? Yo lo aplasté, lo pisé. Me diga por que você continua querendo ela? Dígame, ¿por qué continúan queriéndola? porque pode farmear. Ela não perde o seu valor, assim somos nós. Eles podem nos amassar, nos pisar. Ella no pierde su valor, así somos nosotros. Pueden aplastarnos, pueden pisarnos. Você nunca vai perder o seu valor, independente do que a vida faça com você. Nunca vas a perder tu valor independientemente de lo que la vida haga contigo. Amigo, e eu comecei a trabalhar na Gigiós, porque Deus me mandou um anjo. Amigos, y empecé a trabajar en Guíos porque Dios me envió un ángel. Oscar de Carlos. Oscar de Carlos. E se não bastasse, Deus me mandou mais um anjo. Si fuera poco, Dios me mandó otro ángel. Aquela pessoa que me deu a chance de refazer emocionalmente a minha vida. La persona que me dio la oportunidad de rehacer emocionalmente mi vida. Meu amor da minha vida, Jaqueline. E ali, é agora, no segundo dia de negócios, eu já tinha ganho 2.000 euros. Y allí en el segundo día en este negocio ya había generado 2.000 euros. Em 22 dias qualificamos líder 1. En 22 días calificamos a líder nivel 1. Naquela época era muito mais difícil que En hoje. la época era más difícil que ahora. Tá? E as coisas começaram a acontecer de maneira resumida. Y las cosas empezaron a pasar y en forma resumida. Em 5 anos aqui na empresa, eu ganhei mais que em 30 anos lá fora.
En 5 años acá en esta empresa gané más que en 30 años allá afuera. Ok? Então chegamos a líder 2, a líder 3, a líder 4, a líder 5, a líder 6 e amanhã seremos reconhecidos a líder 7. Entonces llegamos al líder nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y mañana seremos reconocidos como líder nivel 7. Nunca, jamais desista. Amigos, nunca, jamás desistan. Eu vou te dar alguns exemplos. Quem conhece Elvis Presley aqui? Quem conhece? Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Quién conoce a Elvis Presley acá? ¿Quién lo conoce? Elvis Presley gravou 710 músicas e só 40 ficaram mundialmente conhecidas. Elvis Presley grabó 710 músicas y solo 40 fueron reconocidas mundialmente. 5,6% de sucesso. 5.6% probabilidad de éxito. Thomas Edison patenteou 1093 invenções. Thomas Edison registró 1093 inventos. Só a lâmpada vingou. Solo la bombilla, la lámpara, 0,1% de êxito. 0.1% de éxito. Picasso pintou 1855 obras e apenas 30 ficaram conhecidas mundialmente. Picasso pintó 1855 obras y apenas 30 fueron reconocidas mundialmente. Pouco mais de 1% de sucesso. Poco más de 1% de éxito. E você? E você se desiste nos primeiros nãos? ¿Y vas a renunciar por los primeros no? Imagine se eles tivessem desistido. Imagínense si ellos hubiesen renunciado. Imagine se eu tivesse desistido lá atrás. Yo hubiese desistido allá atrás. Ok, amigos? Amigos, Eu encerro aqui. Pode passar. quiero encerrar acá. Eu encerro aqui com alguns pensamentos aqui. Quiero encerrar con algunos pensamientos. Aqui para você. O meu conhecimento diz o seguinte: não é sobre o que você sabe e o que você pode fazer. Mi conocimiento dice lo siguiente: no es sobre lo que tú hagas o puedas hacer, o lo que sepas. É sobre o que você está disposto a abrir mão. Es sobre lo que estás dispuesto a abrir mano. É sobre o que você está disposto a deixar de fazer para buscar seus sonhos. Es sobre lo que estás dispuesto a dejar de hacer para perseguir tus sueños. E a vida é terrível. Y la vida es terrible. Se você demorar para isso, você vai morrer abraçado com tudo aquilo que você não abre mão em troca de todos os seus sonhos. Si realmente no tomas esa decisión, vas a morir abrazado con todo aquello que no renunciaste, no abriste mano para lograr conquistar tus sueños. Entenda, você nasceu por sucesso. Entiende, naciste para el éxito. E te enganaram a vida inteira, tá? Te enganaram a vida inteira. Y te engañaron toda la vida te engañaron. E eu vou te provar agora. Eu vou te provar que uma pesquisa numa universidade da Suécia, y te voy a demostrar ahora que un estudio hecho en una universidad de Suecia chegaram à conclusão que não é o espermatozoide mais rápido que fecunda o óvulo. Llegaron a la conclusión que no es el espermatozoide más rápido el que fecunda el óvulo. É o óvulo que escolhe qual espermatozoide vai fecundar. Es el óvulo que elige qué espermatozoide lo va a fecundar. E te disseram que só venceria na vida quem era o mais forte ou mais rápido. Y te dijeron que solo vencería en la vida quien es más fuerte o más rápido. E foi provado que se você está aqui hoje, não é porque você foi o mais forte ou mais rápido. Y está probado que si estás aquí hoy no es porque fuiste ni el más fuerte ni el más rápido. É porque você foi o escolhido. Es porque has sido el elegido. Você foi o escolhido. Fuiste el elegido. A Bíblia diz em Isaías: antes da sua concepção eu já te conhecia. La Biblia dice en Isaías: antes de tu concepción yo ya te conocía. Amigo, então nunca, jamais desista. Amigos, nunca, jamás desistan. Tá? E eu encerro aqui. Encierro aquí. Eu encerro aqui para que você faça uma pequena reflexão. Encierro aquí para que hagas una breve reflexión.
E se hoje fosse o último dia da sua vida? Si hoy fuera el último día de tu vida, E se hoje o seu coração parasse de bater? si hoy tu corazón parara de latir, Qual a pessoa que você mais sentiria falta? ¿qué persona sería la que más extrañarías? Qual a pessoa que você acha que mais sentiria falta de você? ¿Qué persona crees que más te extrañaría a ti? Qual teria sido o seu maior arrependimento? ¿Cuál habría sido tu mayor arrepentimiento aquí? Qual teria sido a sua maior alegria? ¿Cuál hubiese sido tu mayor alegría? A música? ¿Corazón? Eu preciso da música, cadê? La música, por favor. Essa mesmo. Essa mesmo. Bom. Tá. Qual teria sido, então, a sua maior alegria? ¿Cuál hubiera sido tu mayor alegría? E qual teria sido a sua maior tristeza? ¿Cuál hubiera sido tu mayor tristeza? Amigos, Amigos, nós não sabemos o dia de amanhã. no sabemos el mañana. Então, o que eu tenho para falar para vocês é: ame, Lo que tengo para decirles es: ama, abrace, beije abraza, besa e perdoe. y perdona. Deixe as coisas ruins no passado. Deja lo malo en el pasado. Se eu pudesse, se fosse possível, se eu achasse uma lâmpada mágica aqui e saísse um gênio que me desse uma coisa apenas, um desejo apenas, Si yo pudiera, si tuviera la posibilidad de tener una lámpara mágica acá y que saliera un genio y que me diera una cosa, una sola cosa, eu pediria para que os meus pais estivessem aqui. pediría para que mis padres estuvieran acá. E eu diria para o meu pai hoje: pai, Yo le diría, eu oye, papá, consegui realizar todos os seus sonhos. le diría, papá, logré realizar todos tus sueños. Amigos, nunca, jamais desista. Amigos, jamás desistan. Essa vida, ela passa rápido. Esta vida pasa muy rápido. A gente não sabe quando ela vai acabar. No sabemos cuándo va a terminar. Então, viva intensamente. E como último conselho, Entonces vive intensamente. Como última sugerencia, morrer morir de tanto viver. de tanto vivir. A vida passa rápido. La vida pasa rápido.